A quinta-feira amanheceu movimentada para o torcedor vascaíno e não é para menos. O clima em São Januário é de decisão expectativa e também de boas notícias, tudo ao mesmo tempo. O Vasco da Gama está prestes a anunciar oficialmente seu mais novo reforço. Carlos Andrés Gomes, atacante colombiano, chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. O nome pode até não ser familiar para todos, mas quem acompanha o futebol sul-americano sabe esse garoto tem talento de sobra. Revelado pelo Millonarios da Colômbia e com passagem recente pela Major League Soccer, Gomes é rápido, tem drible, encara o marcador sem medo e chega com status de promessa. O Vasco aposta alto nesse nome não só pelo que ele pode render em campo, mas também pelo que representa no momento em que o clube precisa dar respostas ao torcedor. E enquanto a diretoria trabalha fora das quatro linhas dentro de campo, o clima é de tensão e foco total. É noite de Copa do Brasil, é dia de decisão. Vasco e CSA entram em campo em São Januário para definir quem avança às quartas de final da competição. E o Cruz Maltino precisa apenas de uma vitória simples, 1-0 já serve para garantir a classificação. O empate leva a disputa para os pênaltis. A primeira partida disputada no estádio Rei Pelé terminou sem gols. Ou seja, o cenário está completamente aberto. Mas jogando em casa com o apoio da torcida, o Vasco sabe que não pode deixar a chance escapar. A competição já viu gigantes como Flamengo e Palmeiras darem adeus. Se passar, o Vasco pode sonhar ainda mais alto, até porque os adversários possíveis nas quartas são difíceis, mas nenhum é imbatível. Inclusive é curioso observar a maneira como a tabela da Copa do Brasil se desenhou. Com Flamengo e Palmeiras já eliminados, o caminho pode ter ficado pelo menos no papel um pouco menos árduo para quem busca esse título inédito na nova era do futebol brasileiro. Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense e Corinthians são os times que já garantiram presença nas quartas. Caso o Vasco passe hoje pelo CSA, enfrentará um desses adversários. E se tem uma coisa que o torcedor vascaíno conhece bem, é a palavra superação. Chegar entre os 8 melhores não seria apenas mais uma fase vencida, seria um alívio, uma injeção de confiança, um sopro de esperança num clube que tem lutado contra tudo e contra todos nos últimos anos. Agora, falando sobre a escalação para o duelo de logo mais, o técnico Fernando Diniz resolveu mexer no time. E não foi por vontade própria. O zagueiro João Vitor, que vinha sendo uma espécie de homem de confiança do treinador, está fora por suspensão. Expulso no jogo de ida, ele desfalca a equipe e abre espaço para uma nova configuração defensiva. Quem deve ganhar a vaga é Maurício Lemos, que já vinha sendo utilizado como alternativa nos últimos jogos. Ao lado dele, Lucas Freitas surge como provável titular, compondo a zaga canhota. Aliás, a entrada de Lucas Freitas chama a atenção. Ele vinha bem, teve boas atuações e mesmo assim perdeu espaço. Agora, com as ausências por convocação e suspensão, ganha nova chance para mostrar que pode sim ser titular absoluto desse time. A lateral direita segue com Paulo Henrique, enquanto Piton, mesmo pendurado para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, estará na esquerda. No meio, o trio deve ser composto por Hugo Moura, TT e Bruno Coutinho. E no ataque, a aposta segue em Nuno Moreira, o jovem Ryan e Pablo Vegetti, referência no comando ofensivo. Luiz Gustavo e Leandrinho, outros dois nomes que poderiam ser opção, estão servindo a seleção brasileira sub-20, por isso também desfalcam a equipe. É um Vasco com mudanças, mas que promete manter a mesma postura, posse de bola, intensidade e busca constante pelo gol. Aliás, a base do Vasco mais uma vez é assunto importante. Apesar de tantos garotos sendo utilizados, valorizados e até convocados para seleções de base, é verdade que o clube ainda não sabe exatamente como aproveitar esse verdadeiro celeiro de talentos. E mesmo sem saber valorizar internamente, o Vasco está sim colhendo frutos. Egnaldo e Juan Bezerra, duas crias que saíram cedo de São Januário, são os exemplos mais recentes. Juan Bezerra, por exemplo, foi vendido do futebol ucraniano para os Zamalek do Egito por cerca de 10 milhões de reais. E o Vasco ainda detém 30% dos direitos econômicos do jogador. Isso significa que o clube embolsa algo próximo de 3 milhões nessa transação. Já Egnaldo, atualmente no Shakhtar Donetsk, que também está sendo cobiçado por clubes da Europa. Norwich City da Inglaterra e a Roma da Itália estão de olho no atacante. Se a venda se concretizar por cerca de 90 milhões de reais, como é especulado, o Vasco ainda terá direito a 10% do valor.
São mais 9 milhões possíveis entrando nos cofres cruzmaltinos, uma quantia valiosa que pode ser usada para reforçar o elenco e melhorar a estrutura do clube. Não é exagero dizer que mesmo longe esses meninos seguem ajudando o clube de origem. E a força da base não para por aí. Nas últimas convocações das seleções de base do Brasil, o Vasco teve representantes em todas as categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Só na sub-15 foram 3 atletas chamados: o meio-campista Alan Santos, o centroavante Rodrigo Júnior e o zagueiro Yuri Domingues. Todos eles já vêm sendo monitorados por grandes clubes e têm destaque nas competições de base. No sub-17, o goleiro Lucas Andrade e o meia Andrei Fernandes também foram lembrados. Já no sub-20, Luiz Gustavo e Leandrinho voltam a ser assunto. Ou seja, 7 jogadores do Vasco estiveram entre os convocados nas últimas listas, um número impressionante que mostra a qualidade do trabalho de base realizado pelo clube mesmo com todas as dificuldades. Mas enquanto o clube comemora essas pequenas vitórias fora de campo, dentro dele o foco precisa ser total. A torcida quer ver resultados, quer ver evolução. E acima de tudo quer ver o Vasco sendo protagonista. A chegada de Carlos Andrés Gomes é uma aposta sim, mas é também uma demonstração de que a diretoria está de olho no mercado buscando soluções que encaixem no perfil do time e do orçamento. O colombiano chega por empréstimo com cláusulas que podem obrigar o Vasco a comprá-lo em definitivo dependendo do desempenho. O valor total da operação pode chegar a 35 milhões de reais caso todas as metas sejam atingidas. Um investimento alto, mas que pode se pagar dentro de campo se o jogador repetir aqui o que já mostrou na Colômbia e na Major League Soccer. Aliás, o próprio perfil do atleta encaixa bem no que Fernando Diniz costuma gostar em seus atacantes: velocidade, capacidade de drible e coragem para 1 contra 1. Gomes é um jogador de beirada que pode desequilibrar jogos com sua individualidade. E se conseguir se adaptar rápido ao futebol brasileiro, pode sim ser uma peça importante nessa reta final de temporada. O Vasco precisa de alternativas ofensivas, de jogadores que possam tirar o coelho da cartola nos momentos decisivos. E o colombiano tem esse potencial. Resta saber como será sua adaptação física e tática ao estilo do técnico e ao ritmo do futebol nacional. E enquanto tudo isso se desenrola, a torcida já começa a projetar o que pode vir pela frente. Passando pelo CSA, hoje o Vasco se coloca entre os 8 melhores da Copa do Brasil e pode encarar qualquer um. A torcida sabe que não será fácil, mas também enxerga que o título não é uma utopia. Está longe sim, mas não é impossível. O time ainda tem limitações, o elenco ainda precisa de reforços, mas o espírito é de luta. E se tem algo que não falta ao vascaíno é fé no improvável. Aliás, foi assim em tantas conquistas históricas e pode ser assim de novo. Basta fazer o dever de casa hoje, garantir a classificação e seguir sonhando. Porque se tem algo que esse clube nunca perdeu é a capacidade de acreditar até o fim. Com a expectativa da classificação rondando o ar de São Januário, o clima é de otimismo moderado. A torcida, ainda calejada pelos últimos anos de instabilidade, vê nessa reta final de temporada e na própria Copa do Brasil uma espécie de redenção. Afinal, não é só mais um jogo contra o CSA. É a chance de virar uma chave mental, de transformar uma vitória simples em um símbolo de recomeço. O Vasco, em meio a tantas crises internas, extracampo e limitações no elenco, encontra na força da camisa e na mística de São Januário o combustível para continuar acreditando. E é nesse cenário de urgência silenciosa que o técnico Fernando Diniz tenta reorganizar as peças, administrar ausências e montar um time competitivo com o que tem à disposição. A ausência de João Vitor, que tem sido uma figura controversa entre os torcedores por sua presença constante no time titular mesmo sem convencer a todos, pode acabar sendo uma oportunidade para o time ganhar consistência defensiva. A entrada de Maurício Lemos, jogador com mais rodagem e uma leitura de jogo mais refinada, pode trazer equilíbrio à zaga. Ao lado dele, Lucas Freitas volta à titularidade com a expectativa de se firmar de vez. Freitas tem características que o diferenciam: boa saída de bola, leitura defensiva sólida e capacidade de antecipação. E é justamente essa dupla que terá a responsabilidade de conter um CSA que, embora tecnicamente limitado, não virá ao Rio de Janeiro para apenas cumprir tabela. Eles sabem que no futebol a diferença de divisões muitas vezes se dissolve no calor de um jogo decisivo. A missão do Vasco é clara: vencer. Mas não basta apenas ganhar.
É preciso convencer, mostrar evolução, criar confiança para os desafios que virão na sequência da temporada. Um tropeço hoje pode minar não só a campanha na Copa do Brasil, mas também afetar o psicológico do grupo no Brasileirão, onde cada ponto conta para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Por isso o jogo desta noite carrega muito mais do que uma vaga. Carrega a pressão de um clube que precisa voltar a respirar como time grande. E que aos poucos tenta se reconstruir, seja com a chegada de jovens promissores, seja com ajustes pontuais no elenco. E falando em reconstrução, a chegada de Carlos Andrés Gomes não é apenas uma contratação. É um movimento simbólico. O Vasco, que por muito tempo ficou à margem das grandes negociações, agora tenta entrar na briga por talentos promissores do futebol internacional. Gomes, que custará inicialmente cerca de 1 milhão de euros por empréstimo, pode se tornar um reforço definitivo caso atinja metas pré-estabelecidas em contrato. A cláusula de compra, que gira entre 4 e 5 milhões de euros, está diretamente ligada ao desempenho do jogador. Isso obriga o colombiano a mostrar serviço desde os primeiros minutos em campo. É um negócio arriscado, mas também estratégico. Porque se der certo, o Vasco não apenas ganha um ponta veloz e talentoso, ganha também fôlego no mercado e moral com a torcida. O jogador revelado pelo Millonarios brilhou no futebol colombiano com atuações de destaque em jogos grandes e na MLS, também deixou sua marca apesar de algumas lesões que atrapalharam sua sequência. Seu estilo de jogo é exatamente o que o torcedor vascaíno espera de um jogador de beirada velocidade e coragem num contra um drible seco e capacidade de quebrar linhas. E mais do que isso, é jovem, tem margem de evolução e vem sendo observado de perto pela comissão técnica da seleção colombiana. Se conseguir desempenhar em alto nível no futebol brasileiro, não será surpresa se no futuro próximo for chamado para representar seu país em jogos oficiais. O Vasco então pode se beneficiar técnica e financeiramente. Porque é disso que se trata também, fazer negócios inteligentes com retorno dentro e fora de campo. O curioso é que, mesmo sem conseguir manter por muito tempo os seus principais talentos formados na base, o Vasco segue colhendo frutos daquilo que plantou anos atrás. As negociações de Juan Bezerra e a possível venda de Guinaldo mostram como o clube ainda mantém vínculos econômicos com jogadores que já deixaram o elenco. Juan Bezerra, que vem se destacando na Ucrânia e foi negociado com o futebol egípcio, garantiu ao Vasco uma quantia relevante. Já a venda futura de Guinaldo pode representar uma das maiores cifras recentes recebidas pelo clube em transferências indiretas. O atacante, hoje no Shakhtar Donetsk, é monitorado por gigantes europeus e deve ser negociado por valores acima dos 15 milhões de euros. E o Vasco, com 10% ainda atrelado ao jogador, pode embolsar algo na casa dos 9 milhões de reais. Esse dinheiro, apesar de não resolver todos os problemas do clube, representa um alívio importante. Pode ser reinvestido, por exemplo, em contratações pontuais na estrutura do futebol, em dívidas ou até mesmo na base, que segue sendo o setor mais promissor e paradoxalmente o menos valorizado internamente. O torcedor tem motivos de sobra para se orgulhar da base vascaína. Com 7 atletas convocados nas últimas listas da seleção brasileira nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, o Vasco reafirma sua força formadora. É um dos clubes com maior número de representantes no cenário nacional de base. Isso não é pouca coisa. Mostra que mesmo em meio à turbulência, há trabalho sério sendo feito em Xerém. O que falta é transformar esse trabalho em peças consolidadas no profissional. Porque vender cedo demais também tem seu custo, perde a chance de formar um time competitivo com atletas da casa identificados com o clube com fome de vitória. E é nesse ponto que entra a crítica recorrente da torcida e dos analistas. O Vasco historicamente revelou craques, mas não soube segurá-los. Os exemplos são inúmeros. Ken Barros, que hoje brilha no América Mineiro. JP em destaque no Avaí. Matheus Ferreira, que trocou o São Januário pela base do São Paulo. Todos criados no mesmo solo fértil, mas que acabaram levando seus talentos para outros clubes por falta de espaço ou de planejamento no profissional. É frustrante porque o torcedor vê a prata da casa arrebentando em outros campos, enquanto o Vasco luta com contratações de emergência, muitas vezes de jogadores sem identidade com o clube e sem retorno técnico à altura. O cenário atual exige mais responsabilidade da gestão. Não basta formar bem, é preciso saber quando lançar, como proteger e principalmente como valorizar esses garotos.
Porque hoje em um mercado cada vez mais competitivo clubes que sabem trabalhar com a base conseguem formar elencos mais baratos, mais competitivos e com maior margem de lucro em futuras negociações. O Vasco, se souber mudar essa mentalidade, pode dar um salto de qualidade em todos os setores. E o primeiro passo é reconhecer o potencial que já está dentro de casa. Voltando à Copa do Brasil, não há margem para erro. A eliminação nesta fase contra um time de terceira divisão seria um baque enorme. Por isso é fundamental que o elenco entre em campo com seriedade e com intensidade e que transforme São Januário em um verdadeiro caldeirão. O torcedor vai comparecer, vai apoiar, mas também vai cobrar. A atmosfera da noite promete ser daquelas. Um jogo que no papel pode parecer simples, mas que na prática será decidido nos detalhes. E é aí que entram os líderes do elenco, jogadores experientes como Vegetti e Hugo Moura, que precisam assumir o protagonismo e guiar os mais jovens dentro de campo. Cada dividida, cada posse de bola, cada chute ao gol precisa carregar a energia de quem entende que vestir essa camisa é um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade. A vitória hoje pode redefinir o ambiente do clube para o restante da temporada. Com a vaga nas quartas de final garantida, o Vasco voltaria a figurar entre os protagonistas de uma competição nacional. E esse status, além do ganho esportivo, também traz visibilidade, atrai patrocinadores, movimenta a torcida e reacende o orgulho do vascaíno. São conquistas que não aparecem nas estatísticas, mas que fazem toda a diferença no dia a dia do clube. O Vasco precisa voltar a ser um clube respeitado. Precisa voltar a ser temido. E isso começa com pequenos passos, como vencer o CSA em casa e mostrar que está pronto para encarar qualquer um na próxima fase. E o que vem pela frente não é fácil. Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense, todos adversários duros com elencos mais caros, mais estruturados. Mas futebol não é feito só de folha salarial. É feito de entrega, de coragem, de organização tática e principalmente de identidade. E é justamente nisso que o Vasco pode se apoiar. A camisa pesa, a história inspira e o momento exige respostas. O caminho até o título é longo, mas não impossível. Chegar nas quartas é estar entre os grandes. E quem chega entre os grandes precisa sonhar como tal. Carlos Andrés Gomes pode estrear em breve e quem sabe mudar o patamar ofensivo do time. A base pode continuar fornecendo alternativas, soluções caseiras que já estão se provando eficazes. O técnico Fernando Diniz precisa manter o grupo focado, competitivo e emocionalmente preparado para os desafios. E a diretoria, por sua vez, precisa continuar agindo com inteligência, seja nas contratações, seja na gestão do elenco. Tudo isso forma um conjunto. Não adianta ter talento sem planejamento. Não adianta ter planejamento sem investimento. O Vasco precisa de equilíbrio. O torcedor, como sempre, faz sua parte. Está nos estádios, está nas redes, está sonhando. E mais do que sonhar, está exigindo. Porque sabe que o Vasco da Gama é muito maior do que os últimos anos de instabilidade. E que voltar ao topo não é questão de sorte, é questão de trabalho, de atitude e de respeito pela própria história. Hoje à noite contra o CSA não é apenas mais um jogo. É a chance de dar o primeiro grande passo. E quem sabe mais à frente soltar o grito que está entalado na garganta há tempo demais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Vazou nos bastidores do futebol brasileiro uma lista de possíveis dispensas do Vasco da Gama que já movimenta os corredores da colina. Entre os nomes que teriam chamado mais atenção, Léo Jardim surge como um dos protagonistas dessa especulação, levantando dúvidas sobre o futuro do goleiro que, apesar de ter momentos de destaque, parece não se encaixar mais nos planos do clube para a próxima temporada. A informação circula entre torcedores e jornalistas especializados, gerando debates acalorados sobre se o arqueiro teria realmente condições de seguir defendendo a meta vascaína ou se uma saída poderia abrir espaço para uma renovação mais ousada no setor defensivo. Ao mesmo tempo, a imprensa esportiva local aponta que a suposta lista de dispensa não estaria fechada, indicando que negociações ainda poderiam alterar os rumos de jogadores considerados estratégicos, mas que, no momento, são vistos como dispensáveis.
A especulação se intensifica com comentários de insiders do clube, sugerindo que questões financeiras, desempenho recente e até estratégias de mercado pesariam na decisão de mandar embora nomes importantes, criando um clima de incerteza que deixa torcedores apreensivos, mas também ansiosos por possíveis reforços que possam surgir a partir dessas movimentações inesperadas, típicas do futebol brasileiro. Outro nome que se destacou nessa suposta lista é Felipe Coutinho, que, embora seja mundialmente conhecido, teria seu futuro cercado de rumores no Vasco. A possibilidade de uma dispensa do meia brasileiro provoca discussões entre analistas e fãs, considerando seu histórico, seus altos e baixos e o impacto que poderia ter dentro do elenco. Alguns especialistas sugerem que a saída de Coutinho poderia ser estratégica para liberar orçamento, enquanto outros levantam a hipótese de que o jogador poderia buscar oportunidades em clubes fora do país ou em campeonatos mais competitivos, aumentando o interesse internacional. A situação do jogador é cercada de mistério, pois, apesar do nome circulando em supostas listas, ainda não houve confirmação oficial por parte do Vasco, mantendo o tema em um limbo entre rumores e realidade. A imprensa especializada especula também sobre o efeito psicológico de uma possível saída de Coutinho no elenco, com colegas de equipe e comissão técnica podendo sentir impactos em termos de moral e organização tática. A incerteza sobre o futuro do jogador alimenta o burburinho entre torcedores, que dividem opiniões entre manter a estrela no time ou aceitar a possibilidade de uma negociação vantajosa para ambas as partes, tornando o cenário esportivo ainda mais complexo e cheio de possibilidades no futebol carioca. Além de Léo Jardim e Felipe Coutinho, outro nome que surgiu em meio aos rumores de dispensa é Pablo Vegetti, atacante que tem sido observado de perto por clubes interessados e que poderia ser o próximo a deixar o Vasco. Fontes não oficiais indicam que o jogador, apesar de desempenhar um papel importante em alguns jogos, estaria em uma situação de indefinição quanto à continuidade no clube, gerando especulações sobre negociações futuras e até propostas de times brasileiros e estrangeiros. A imprensa esportiva sugere que a decisão sobre Vegetti poderia estar ligada a ajustes no elenco, visando reduzir custos ou abrir espaço para novas contratações, algo que sempre movimenta o mercado e provoca ansiedade nos torcedores. Com o nome do atacante circulando nos bastidores, surgem também questionamentos sobre seu desempenho recente, a adaptação ao estilo de jogo do Vasco e a capacidade de se manter como peça central no ataque caso permaneça na equipe. O rumor sobre a saída de Vegetti é tratado com cautela, mas já inspira debates nas redes sociais e em programas esportivos, onde analistas discutem as possíveis consequências de uma dispensa tão estratégica, deixando o cenário do futebol carioca envolto em especulações e apostas sobre o futuro do elenco. A suposta lista de dispensas do Vasco ainda gerou um clima de curiosidade sobre os impactos que essas saídas poderiam provocar na equipe, sobretudo no planejamento para competições futuras. Analistas esportivos levantam hipóteses sobre mudanças táticas, reposições no elenco e possíveis reforços que poderiam surgir com a liberação de jogadores importantes, como Léo Jardim, Felipe Coutinho e Pablo Vegetti. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido emitida, o rumor já provoca discussões sobre como o clube pretende equilibrar finanças, desempenho e expectativas da torcida, sempre atentos ao mercado de transferências, que pode interferir diretamente na formação do time para os próximos campeonatos. Há também especulações sobre a influência de agentes e negociações paralelas, com clubes de outros estados ou até do exterior observando a situação e preparando propostas, o que transforma cada rumor em uma potencial oportunidade. A circulação dessas informações não oficiais cria um ambiente de tensão e expectativa, alimentando debates entre torcedores e jornalistas e mantendo o Vasco no centro das atenções do futebol brasileiro, onde cada movimentação é interpretada como possível estratégia para fortalecer o clube ou ajustar suas finanças. Nos bastidores, a situação do Vasco vem sendo monitorada com atenção, e o rumor sobre a lista de dispensas só aumenta a pressão sobre a diretoria, que precisa lidar com expectativas, finanças e estratégias esportivas. O burburinho envolvendo Léo Jardim, Felipe Coutinho e Pablo Vegetti mostra como rumores podem ganhar força rapidamente, influenciando opiniões e criando cenários que vão além da realidade imediata, afetando torcida, imprensa e jogadores. Especialistas sugerem que, caso a lista se confirme, o Vasco poderá passar por uma reformulação importante, abrindo espaço para novos nomes e redefinindo estratégias para temporadas futuras, especialmente considerando desafios financeiros e competitivos.
O rumor também provoca questionamentos sobre como o clube pretende se manter competitivo e atrativo no mercado, enquanto analistas discutem possíveis impactos nas negociações com patrocinadores, novas contratações e até no comportamento de torcedores. Assim, a suposta lista de dispensas não apenas movimenta o mercado, mas também transforma a narrativa do Vasco em uma mistura de expectativa, tensão e possibilidades, onde cada informação não oficial é recebida como uma pista sobre o futuro de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.